A paz, nossos amados irmãos e amigos, e estamos mais uma vez aqui no dia do Senhor para glorificar, para aprender de Cristo, e entre nós a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende e tudo mais. O importante é que o Senhor está conosco, nos orientando como continuar nesse mundo ímpio, cheio de turbulência, né? A gente vê as guerras aí cada vez mais intensas e o mundo está muito, digamos assim, inquieto ultimamente, porque realmente está havendo coisas que assustam, né? Várias linhas de pensamento começam a sugerir que algo está errado e que quem tem o sentimento religioso acredita que é a vida de Cristo, como também nós acreditamos que realmente Cristo está muito próximo e ultimamente tem se intensificado. Mas hoje, irmão, a nossa proposta aqui é falar um pouco sobre os patriarcas, e agora nós estamos em Gênesis, né? Gênesis, hoje é Gênesis 30, de 25 a 43. Ou seja, semana passada, obviamente, a gente falou sobre os filhos de Jacó. E aqui, em Gênesis 30, a partir do dia 25, a gente vê uma nova cenário de Jacó, né? Uma turbulência que ele tem com o seu sogro e tio ao mesmo tempo, né? Sabemos disso. E a gente vê uma situação onde ambos se envolvem numa disputa, sendo que Jacó, ele faz a opção de enfrentar aquele homem de uma maneira com Cristo, né? Com Deus, com o Senhor. Enquanto que Labão, a gente sabe, ele tinha um caráter duvidoso, ele enganava, ele buscava prosperar às custas de Jacó. Ele era, poderíamos dizer que era aquela pessoa que gosta muito de dinheiro, era um mercenário, digamos assim. Labão tinha essa característica. E Jacó, sabemos que Jacó chegou lá, a situação de Jacó, ele chegou sem nada. Ele chega ali com dois objetivos, que ele saiu da cidade dele, ou seja, fugir do seu irmão, como vocês sabem, e também encontrar um casamento entre as moças da sua parentela. E no caso, claro, ele encontrou a Raquel como a preferida e tudo mais. Enfim, vocês sabem da história que a gente já comentou anteriormente. Ele casa com duas irmãs. Isso, existe toda aquela turbulência da disputa entre as irmãs para quem dá mais filho para eles, e surge 12 filhos, pelo menos até o capítulo 25, em 12 filhos, incluindo uma garota, né? A Diná. Lá à frente é que surge Benjamim, que forma os 12 filhos, homens, e uma garota, ou seja, uma mulher. Mas vamos aqui para o que interessa para hoje. Gênesis 25, fugido. E a opção dele foi trabalhar 7 anos. E houve todo aquele engano, tudo mais. Ele trabalhou mais 7 anos. Então aqui no versículo 25, do capítulo 30, certamente Jacó já tinha, no mínimo, 14 anos que estava ali. No mínimo, considerando que ele disse que já pagou por tudo. Não é isso? Vamos ler. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Vamos lembrar que Jacó, ele tinha uma promessa de voltar. A promessa dele era de voltar porque o Senhor prometeu a ele lá em Betel, quando ele passa em Betel. Ele já vinha com as promessas do pai dele, Jacó, que ele seria abençoado e tudo mais. E quando ele passa em Betel, cerca de 80 quilômetros, diz que é mais ou menos, quando ele sai fugindo,
Ele tem um sonho e o Senhor renova. Agora não é apenas o pai dele que passa as bênçãos, mas o próprio Senhor Deus passa as bênçãos que passou para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, eu te farei rico, prosperidade e tudo mais. E a gente vê que Deus cumpre a promessa em Jacó. E ele, lembrando dessas promessas, até então aí ele era apenas um assalariado que estava pagando. Claro que ele devia ter um salário baixo, né? Que precisava pagar os 7 anos, era um pagamento também. Ele deveria ter a comida o suficiente para a família, mas ele era um simples assalariado. 26. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Ou seja, ele está se justificando. Está justificando. Tu sabe que eu já paguei tudo. Não te devo nada. Ele quer tomar conta da sua vida. Ele quer voltar para a cidade dele, em Betseba, de onde ele saiu. Porque era ali que o Senhor prometeu que aquela terra seria dele. Não era naquela região. Naquela região ele foi apenas resolver um problema. Conseguir uma esposa e fugir do seu irmão. E ele, certo que já tinha cumprido isso, ele vai até Labão e faz a proposta de que ele libere ele. E aí vem Labão, né? Então disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por ti, por amor a ti. Tem uma versão NVI, vê se você encontra aí, que ela fala, em vez de experimentar, fala que ele fez uma adivinhação, tá aí. Mas Labão lhe disse: se mereço tua consideração, peço que fique. Por meio de adivinhação que ele tinha feito, né, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Ou seja, ele usou um sincretismo religioso que ele tinha na época, um costume da época que procurava adivinhar as coisas. Quando alguma coisa estava acontecendo, eles procuravam uma explicação na adivinhação. Vocês lembram que Jonas também, na época de Jonas, houve também uma adivinhação daqueles, os barcos, o dono do barco lá, usou uma situação para saber alguma coisa e apontou para Jonas, né? Existia esse sistema de adivinhação. E Deus tolerava, né? Até José mesmo disse que se utilizou, mas ele estava brincando, acredito, dizendo, quando ele mandou os irmãos dele sentar, aí os irmãos se admirou, né? Mas como é que o senhor sabe a nossa idade? Os irmãos não sabiam que José era irmão dele, né? Aí ele disse: eu adivinhei no meu copo. Eles tinham esse negócio. Mas não é que a adivinhação Deus aprovou. Lá à frente Deus proibiu esse negócio de adivinhação. E claro, José usou isso apenas para impressionar eles. José não adivinhou nada. Não usou copo, não usou nada, apenas para impressionar os irmãos deles. Então ele disse que se utilizou de uma adivinhação e descobriu que estava rico, os seus rebanhos tinham aumentado muito por causa do de Jacó. Sabemos que Labão era da linhagem prometida, mas ele já tinha um sincretismo religioso entre ele e a sua família. A gente percebe que Raquel, quando foge, quando sai lá na frente, ela carrega alguns deuses do seu pai. Isso revela que aquela família já era um pouco misturada. Mas vamos para frente para a gente não perder muito tempo. Acrescentou: diga-me, aliás, diga o seu salário e eu lhe pagarei. Você percebe que Labão estava determinado a não perder Jacó. Ele sabia que Jacó tinha algo especial. O rebanho dele cresceu muito com Jacó e ele não queria perder. E ele era aquele tipo de sujeito que gostava muito de dinheiro, muita prosperidade. Desde quando ele cede a mão de Rebeca para Isaac, quando ele é bem jovem, acredito, né? Ele já era muito ligado a presente, ele ficou muito impressionado com os presentes que Abraão mandou. A gente percebe que ele gostava muito de dinheiro. Então ele faz logo a proposta: eu te pagarei. Jacó lhe respondeu:
Você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Ora, Jacó se sentiu valorizado aqui, né? Porque ele percebeu que Labão não queria perder ele de maneira alguma. E aí você percebe que ele começa a se valorizar. Se o patrão não quer me perder, é isso que também devo usar aqui na nossa vida no dia a dia, né? Então vamos fazer uma proposta de aumento de salário, né? Vamos fazer uma proposta de se associar. E foi isso que Jacó fez com inteligência. Ele sugere o seguinte, lá à frente. Vamos lá, o 32. E aí a proposta de Jacó é essa: hoje passarei por todo o seu rebanho e tirarei do meio dele todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Essa é a proposta. É interessante que o normal era as ovelhas e os demais animais ser tudo branquinho, né? Principalmente as ovelhas, todo branquinho. E os cabritos ser todos pretos, enfim. Quando ele recebe essa proposta, Labão, aí ele não pensa. Fechou. Pode começar. A partir de agora, Jacó seria tipo um sócio dele, né? Veio o 33. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver no meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-lo roubado. Ou seja, é uma prova que ele pediu como prova, né, a cor dos animais, porque eram muitos animais, poderia se misturar e havia a possibilidade de um ficar com as ovelhas do outro. Então a prova era essa. A cor do animal vai determinar de quem é o animal. O que nascer dessa cor é meu, e seria muito fácil definir que ninguém estava roubando ninguém. Isso era a preocupação de Jacó. 34. Disse Labão: de acordo, seja como você disser. Viu que ele não pensa muita coisa não, ele já concordou. Mas olha a situação aí. Labão engana Jacó pela segunda vez. Ou seja, o acordo era: todas que tiver nesse momento, hoje, com esse salpicada ou manchada, será minha, eu vou separar. E ele concordou com isso. Mas antes que Jacó fizesse a separação dos seus animais, o que é que diz? Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listra ou mancha branca, e todas as cabras que tinham pintas ou manchas branca, e todos os cordeiros pretos, e o colocou aos cuidados dos seus filhos. Ou seja, Labão tinha outros filhos, né, que não aparecem muito na cena. Quem aparece é apenas duas filhas dele, por causa desse protagonismo que ela tem. Então ele separou todos que era assim, e passou para os filhos dele, e afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Ou seja, olha como ele é ardiloso, como ele é enganador, o Labão. Ele separou tudo e deu para os filhos dele, os outros filhos dele, e separou a 3 dias de viagem para que Jacó não visse esses animais. Jacó, certamente, ele observou essas coisas, ele sentiu o que tinha acontecido, mas ele fica quieto. E ele prepara o plano dele. Vamos para o 37. Jacó pegou galhos verdes de estouraque, amendoeira, plântano, e nele fez listas brancas
cantando-os parcialmente e expondo assim a parte branca inteira dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros da frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalava diante dos galhos, e gerava filhos listrados, salpicados e pintados. Jacó utilizou também não vamos dizer que foi uma trapaça, mas se utilizou lá da sua crentice, né? Porque isso é apenas uma crentice, que a mulher grávida, se ela ficar olhando muito uma situação, até hoje às vezes existe isso, né? Que vai ficar aparecendo. Tem até um negócio, se você tiver grávida, se cair uma gota de leite na barriga, pode ser que o filho saia com uma mecha. Essa aqui nasceu com uma mecha, diz que pode ter sido isso, mas isso é só crentice. Mas Deus, ele se utiliza, vê como Deus ele é amoroso e ele é compreensivo com os seus filhos, com os que seguem a ele. Ele se utiliza dessas crentices e faz a sua obra acontecer. Ou seja, Deus, mesmo nos desconcertos do seu povo, Deus faz com que seus planos se cumpram. É o caso, por exemplo, do engano de Jacó, que ele engana Esaú. Foi um engano? Está certo? Está correto? Não, mas Deus, mesmo assim, ele se utilizou daquilo e fez a sua providência acontecer. É correto a poligamia que teve Jacó? Não. A bigamia e poligamia? Não. Mas mesmo assim Deus consertou-se com Jacó e se utilizou de todos aqueles filhos que foram obtidos naquela situação e dá origem às 12 tribos. Ou seja, Deus vê muitas vezes a intenção da pessoa. Se ele está com a intenção principal de buscar ele, de honrar e tudo mais. Então, continuando. Jacó se utiliza desse artifício e começa a nascer muitos animais. Todo salpicado, todo malhado. E aquele seria de Jacó. Jacó separava os filhotes do rebanho dos animais, dos demais, e fazia com que esses ficassem junto dos animais listados e preto de Labão. Assim foi formado o seu próprio rebanho que separou de Labão. Ou seja, o que nascia daquele formato era dele e os outros eram de Labão. E passou a nascer muitos que eram de Jacó. Ou seja, isso era por causa daquelas madeiras listadas, né? Aqueles pedaços de galhos que ele tirou a casca e deixou malhado. Não, era um poder de Deus que estava ali fazendo com que, de uma maneira honesta, Jacó conseguisse seus objetivos e o enriquecesse como Deus o prometeu. 41. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos no bebedouro, em frente dos animais, para que este se acasalasse perto dos galhos. Ou seja, ele escolhia os animais mais fortes, as ovelhas mais fortes, para se utilizar dessa técnica, né? E aí, os animais dele eram tudo mais forte, mais robusto, não adoecia e tudo mais. A gente sabe, quando a gente falou, que é apenas uma crentice que ele se utilizou, mas não é que isso cientificamente aconteça. E aí que entra Deus, né? Deus se utiliza, às vezes, de uma tradição nossa, de algo que a gente acredita ser, para que ele cumpra os seus propósitos, para que ele haja com a providência. Às vezes coisa aparentemente errada, e é errada, mas Deus o conserta dentro da sua soberania, que é Deus. 41. Mas se os animais eram fracos, não o colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó.
Ou seja, diante de tanto engano que Jacó teve por parte de Labão, lá na frente a gente vai ver que ele mudou o salário de Jacó várias vezes, ele usava artifício. Isso aí era fichinha, né? Ou seja, Jacó se utilizar dessa técnica, dessa crentice dele, era coisa muito simples. 43, finalizando. Assim o homem ficou extremamente rico, ou seja, Jacó, né? Esse homem é Jacó. Tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos, servas, camelos e jumentos. A gente vai ver lá na frente que, por causa disso aí, desse versículo 43, os filhos de Labão, os outros, começaram a achar que Jacó estava roubando o pai dele. E começa uma desavença na família, e ele pede para fugir. E a gente, no próximo capítulo, a gente vai ver essa situação. Mas, irmão, para não tomar muito tempo, foi de uma maneira rápida. Isso é muito bom para a gente ler em casa, para a gente analisar como que Deus age com o seu povo. Como que Deus age mesmo dentro de uma circunstância aparentemente errada. Quando Deus tem um compromisso com você, quando você tem o foco principal em estar com Deus, em lhe obedecer, essas coisas acontecem. Ou seja, mesmo dentro do erro que teve Jacó, mesmo do erro que teve outros antes de Jacó, como Abraão, como o próprio Isaac também teve um erro lá. Isaac negou que era esposo de Rebeca. Mas Deus vai consertando e vai se utilizando dessas pessoas que ele fez a aliança para cumprir seus propósitos. Então o que a gente percebe aqui em primeiro plano é que Deus é fiel. O que Deus disse lá em Betel para Jacó se cumpre aí no versículo 43 do capítulo 30. Ele ficou rico. Também o que a gente vê, que por amor, às vezes por amor a um dos seus filhos, Deus abençoa o estranho, né? Deus abençoou Labão por amor a Jacó. O próprio Labão reconhece isso. O teu Deus está me abençoando por causa de você. Ele reconhece isso. Deus abençoa. Por isso que é importante que a gente possa estar do lado de pessoas que precisam de bênçãos. Às vezes é a bênção espiritual, não é dinheiro, mas precisa de algo que seja para a sua vida espiritual. A gente vê também que a glória de Deus é sempre para Ele. Apesar de toda essa confusão que envolve a vida de Jacó. Mas Deus vai destrinchando as coisas, vai cumprindo seus propósitos. E lá à frente surge, né, a semente verdadeira que é Cristo, que vem de Judá, que é o quarto filho de Leia, né, a rejeitada. Irmão, vamos terminar. Por fim, a gente percebe que a revelação plena é de Cristo. Nós hoje vivemos numa revelação mais plena, que a Bíblia ela foi escrita com revelações mais contundentes do que deveríamos fazer. Naquela época as pessoas viviam muito assim, digamos, com uma orientação um pouco fragilizada. A própria poligamia e bigamia era fruto disso. A revelação não tinha chegado ainda. Hoje não, a gente sabemos que a revelação chegou, que isso é uma coisa errada, que isso jamais deveria ter acontecido. Mas nem por isso, aqueles que erraram no passado, como o próprio Jacó, Davi e Abraão, eles tiveram as consequências. As consequências foi o quê? Briga na família, desavença. Vê a desavença que teve com Lia e com Raquel. Mas mesmo em meio a essa desavença, era um povo escolhido por Deus, que ele ia consertar, ele ia cumprir seus propósitos naquela família. Hoje nós temos a revelação verdadeira, né? A Bíblia está aí, nós precisamos mais de um profeta para perguntar
isso está certo ou está errado? Naquela época era diferente. Precisava consultar um profeta, porque os escritos ainda estavam em formação. Hoje nós temos plena informações da Bíblia, né, que nos dá a entender o que é correto. Mas Deus, mesmo assim, abençoa aquele povo, e é uma lição para nós, para que nós também tenhamos a certeza que essa aliança também nos alcançou e que a gente jamais venha abandoná-la. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Para a semana, vamos para para o capítulo, 31, né, de Gênesis. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.